aguardemos a plena redenção em Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis 9, Gênesis capítulo 9, em continuidade ao que tem sido pregado e ensinado. O texto é um tanto quanto longo, irmãos, e nós vamos lendo à medida que a exposição caminhar. Vamos lendo o texto, parando e refletindo sobre as partes, tá? Gênesis 9 se inicia assim: abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Senhor, nós rogamos que o Senhor fale conosco e nos mostre Cristo Jesus, nos revele mais um pouco da pessoa e da obra do nosso amado, querido Salvador. Faz isso, Senhor, te louvamos por esta oportunidade e confiamos na obra do Espírito Santo para isso. Em nome de Cristo que nós oramos, amém. Só um momento que eu vou só acertar aqui. Irmãos, nós temos estudado o livro de Gênesis e eu tenho o costume de anotar os sermões, e quando eu retorno para ver a riqueza, dá vontade de ouvir de novo os sermões, né? Desde o começo. Tamanha riqueza desse início da Escritura, é a abertura da revelação especial de Deus, é onde se fundamenta o pensamento cristão. Quem somos? Por que estamos aqui? Para onde estamos indo? Na verdade, todas as perguntas são respondidas nos 3 primeiros capítulos da Bíblia. De fato, as sementes da revelação foram todas lançadas nos 3 primeiros capítulos. O resto é ver o crescimento da árvore, o progresso da revelação, o progresso da autorrevelação de Deus, o organismo, a vida aumentando e abundando, né? Com a revelação de Deus. Isso, a gente vê isso em Gênesis muito claro. E o que vimos até agora, vimos a questão da criação de todas as coisas, da realidade do tempo, do espaço, do universo, do homem, a imagem e semelhança de Deus, sua queda, sua escolha, mas mesmo na queda, a misericórdia, a graça, o Evangelho. E logo após o sacramento das vestes sobre o primeiro casal, Deus vestindo o primeiro casal, já vemos o primeiro homicídio, um irmão matando o outro. Então vimos Caim e Abel, mas como a promessa é muito maior do que a violência e a malignidade da descendência de Satanás. A misericórdia na semente santa vai além. Então Sete nasce e faz permanecer viva a esperança do Evangelho de Gênesis 3,15. Então vimos Enoque como um expoente de andar com Deus e ser chamado para junto de Deus, e chegamos em Noé. A malignidade se multiplicou de tal forma que foi necessário que Deus trouxesse um juízo, uma purificação radical, mundial, para que uma família ficasse. É interessante nós notarmos um detalhe. Até agora falamos de homens, heróis da fé. Abel, onde a galeria de Hebreus 11 começa, né? Abel, vimos Enoque, Noé. Mas é interessante que em Noé tem muito mais coisa escrita a respeito, né?
Por que que o volume de revelação em Noé é maior? Já parou para pensar? Por que que o volume de revelação, quando chega em Moisés, é enorme, quando chega em Davi, maior ainda? Porque esses homens mostravam com mais intensidade o Messias. Quanto mais tipo messiânico, se é que podemos falar assim, mais páginas de Bíblia teremos a respeito. Porque ela aponta para Cristo. Então, quando chegamos em Noé, qual a história de Noé? Um homem, numa população, não sei de quantos, muita gente vivendo 900 anos, era muita gente, porque tinha muitas gerações vivendo juntas. Já parou para pensar isso? A quantidade de gente que tinha antes do dilúvio, devia ser muita gente. Um homem se destacava pela sua justiça, pela sua fé, no mundo inteiro. Obviamente ele não era o Messias, e vamos falar um pouco mais sobre isso, mas ele aponta para aquele que é o único, não só na sua geração, mas em todas as eras, o único de quem podemos falar, o justo, Jesus o Cristo. Então Noé é um tipo messiânico muito mais forte do que os seus antecessores. Então vai ter mais páginas da Bíblia sobre isso, né? E por meio dele, sua família é salva. Não temos o relato ali de integridade da esposa de Noé, dos seus filhos, das esposas dos filhos. Mas ele se torna um tipo de um mediador que salva uma família. É Cristo salvando sua família. Então Noé é um tipo messiânico fortíssimo. E é por isso que nós temos mais volume sobre ele, né? Mas hoje importa falarmos no encerramento da história desse homem, Noé. Como é que a nova criação, como estava ali no início, como é que a nova criação é prefigurada em Noé? Ou falando mais claramente, como é que eu consigo ver novo céu e nova terra no fechamento da história de Noé? Nós não estamos lendo um relato, e não vamos ler esse relato como se ele apontasse para si mesmo, como se fosse um relato histórico e acabou aquilo, e temos que seguir o exemplo de Noé. Isso é um tipo de moralismo, um tipo de legalismo. E o conselho tem se preocupado com isso, os pastores, nos ensinos do departamento infantil, os debates têm sido a respeito disso, de termos aulas cristocêntricas, e não para simplesmente seguir o exemplo desse, daquele. Você viu como ele foi bom? Você tem que ser bom também. E não é isso que a Bíblia está nos mostrando aqui. Justamente no final da história de Noé, vamos ver o seu vacilo, a sua queda. Mas a questão é como é que este relato e essa revelação, que é seletiva, não estão todos os detalhes aqui, já parou para pensar também? Deus escolheu esses diálogos, Deus escolheu esses eventos e colocou. É seletivo, é escolhido a dedo por Deus, pelo Espírito Santo. Está aqui na Bíblia. Como é que nós podemos enxergar e ansiar e desejar e esperar mais pelo novo céu e nova terra, lendo o fechamento da história de Noé? Eu gostaria de responder essa pergunta, como podemos enxergar isso em Noé, em 3 partes. São 3 reafirmações. 3 reafirmações. São coisas que já foram faladas e agora estão sendo reafirmadas, com diferenças, com progressões, mas são as mesmas coisas. No progresso da revelação a gente consegue ver o que já estava lá, nos 3 primeiros capítulos de Gênesis, estão aqui no capítulo 9. E é o que eu gostaria de meditar com os irmãos. Como é que a nova criação é prefigurada em Noé? Em primeiro lugar, porque a grande comissão é reafirmada. Porque a grande comissão é reafirmada. Leamos os versículos de 1 a 7.
Abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. Tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Tudo o que se move e vive, ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, de todo o animal o requererei, como também da mão do homem, sim, da mão do próximo de cada um, requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Mas aí vejam que ele volta agora. Mas, sede fecundos, multiplicai-vos, povoai a terra, multiplicai-vos nela. Aqui acho que é um tanto quanto claro para os irmãos que Gênesis 1, 28 ali, a ordem que é dada ao primeiro casal reaparece aqui, com algumas mudanças, mas reaparece. E o que é interessante é que está em forma de sanduíche. Está em forma de sanduíche. E quando eu falo sobre comida no sermão, eu sempre me lembro do Elias, né? Está em forma de sanduíche. Você tem as duas fatias e versículos 1 e 7 ele repete: multiplicai-vos, sede fecundos. E no meio do caminho tem um negócio que parece que não tem muito a ver, porque ele está falando de animais com medo agora e não pode comer carne com sangue. Aí daqui a pouco ele fala: mas sede fecundos, o que tem a ver, né? Eu vou por partes. Primeiro, eu explico para os irmãos por que faço questão de dizer que é a grande comissão. Porque Mateus 28 não surgiu do nada. Jesus Cristo não estava, após a sua ressurreição, trazendo uma informação completamente nova. Ele estava construindo em cima de revelação já dada. Toda autoridade me foi dada sobre o céu e sobre a terra. Portanto, ide, fazei discípulos, batizando e ensinando. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. A grande comissão de multiplicar o povo, de dar fruto, de ser fecundo, não é? De receber a bênção da presença dEle. A autoridade para dar essa ordem, ela não apareceu agora, em Mateus 28. Ela já vinha sendo dada antes. Ela foi dada a Israel. Ela foi dada a Abraão. Ela foi dada a Noé. Ela foi dada a Adão. Deus não fala para Caim: sede fecundos, vós, descendência de Caim. Ele fala para Adão antes da queda. Ele fala para Noé, homem que andava com ele, após o dilúvio. Então, nessa atmosfera de nova criação, por quê? Perceba que não é por acaso também que um caos aquático precede a criação. Gênesis 1, 2, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, o caos antes de vir o haja luz. Agora, depois de um caos aquático do dilúvio, ele chama Noé e dá ordem novamente. A grande comissão vem depois do dilúvio. Depois que Noé já faz todo o processo para sair da arca, pisar em terra firme, está com a família, ele olha para a terra. Imagine Noé olhando para a terra toda. 8 pessoas no planeta inteiro. A atmosfera é de nova criação. Então ele vem com a grande comissão novamente, de fazer estender a glória de Deus por toda a face da terra, mas com gente justa, com gente boa, com gente santa, com a descendência santa. Obviamente, existe um mandato do homem povoar a terra, sim, mas estou querendo chamar a atenção dos irmãos
de que Deus não tem o prazer na multiplicação do ímpio. A grande comissão, o discipulado, é para a santa semente. Então o espírito da ordem, na verdade, a substância da ordem, a grande comissão de fato, é a de Jesus Cristo. Mas as sombras dessa grande comissão apareceram antes, em toda a história da redenção. Mas vejam que ainda não é o fim, ainda não é novo céu e nova terra. E em cada reafirmação que eu passar com os irmãos aqui, é interessante falarmos que já tem uma graça, mas ainda não é o fim. Ainda não é. Ainda não é novo céu e nova terra. Que temos estudado de quarta-feira, o discipulado que almeja, que olha para o fim de todas as coisas, todo o povo ao redor do Cordeiro. Ainda não estamos lá. Discipulado ainda não encontrou a sua consumação, o seu fim. E como é que sabemos disso? Justamente pelo recheio do sanduíche. Porque aparecem os termos pavor, medo, morte, sangue. Essa grande comissão é diferente de Gênesis 1, 28, porque não vem com as ordens: sujeitai a terra, dominai, porque agora já não é tão pacífico. Agora estamos numa sombra de nova criação, é verdade, mas o pecado ainda persiste. Deus sabe que a semente de Satanás ainda continuará. E isso faz parte do plano. Faz parte do plano. A maldade continuará. E é por isso que ele vai falar agora do homem, ao comer os animais, ele vai ter que colocar pavor nesses animais. Antes o homem só comia do fruto da terra, agora ele passará a comer carne. Isso aqui é atemporal, irmãos. É só um parênteses, são só uns parênteses. Não existe fundamento bíblico para a ideologia vegana. Não existe. Mas isso é um outro assunto. Então Deus agora entrega tudo para o homem. Entrega. Ele santificou. Só que isso vem por meio de pavor, de morte. Então o pecado ainda está lá. E vejam que há repetição de ordens dietéticas. Então, o que você vai comer e o que você não vai comer. Como ele fez com Adão e Eva. Os pontos estão sendo passados de novo. As coisas estão sendo reafirmadas, mas agora temos o pecado entranhado no homem desde a sua mocidade, como vimos domingo passado em Gênesis 8. Mas qual afinal é a ligação entre essa repetição de ordens dietéticas, de comer carne com sangue ou não, de respeitar a vida do homem, porque ele é criado à imagem e semelhança de Deus, e então ele volta a falar: sede fecundos, multiplicai-vos. Porque como é que eu vou cumprir a grande comissão? Como é que eu vou discipular se eu não me alimentar da palavra de Deus, do que sai da boca dele, na coisa mais básica da minha vida, no que eu como, o que eu deixo de comer? Ele está falando para Noé: você se submeta a mim nos mínimos detalhes. Eu estabeleço o que é alimento e o que não é, o que você come e o que você não come. A questão não é sair daqui falando: olha, eu não faço carne com molho pardo, estou fora. Não é isso, não é questão, não uso sangue, de forma alguma. É olhar através do texto. Para cumprir a grande comissão, Noé precisava obedecer, se alimentar da palavra de Deus. É o que sai da boca de Deus. Isso é vida. Como é que eu vou cumprir o discipulado hoje? Me alimentando. Verdadeira comida e verdadeira bebida, né? É interessante que esse texto aqui está falando: não, você não vai comer carne com sangue.
Imagine os judeus então ouvindo Jesus falar o seguinte: se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em si mesmo. Você acha que Jesus não estava com esse texto em mente? Carne, sangue, vida. Pois a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Em João 6 ele fala isso. Escandaliza aqueles. Cristo está falando qual é a verdadeira comida, qual a verdadeira bebida. É o que temos repetido aqui todo domingo. Se existe uma coisa nesse mundo visível que não pode se tornar monótona na vida do crente, é esta mesa. Não são as viagens, as diversões, a casa, os bens materiais. O que não pode se tornar monótono é esta mesa. O verdadeiro alimento, a verdadeira comida, a verdadeira bebida, daqui nos alimentamos para cumprir a grande comissão, para seguirmos firmes para o novo céu e nova terra. Noé precisava ouvir isso, e nós, vivendo pela graça de Deus muito depois de Noé, enxergamos toda a revelação, o Cristo ressurreto, o assunto aos céus, nos dizendo: alimentem-se, verdadeira comida. Esse é um discurso anticultural, eu diria anticientífico no secularismo hoje, porque o que é real, o que é verdadeiro, é isso aqui, ó. Encosto aqui, ó. Matéria. Comida verdadeira é o que eu ponho na boca e engulo. Jesus está falando: não, verdadeira comida é a minha carne, verdadeira bebida é o meu sangue. A essência da realidade não está no visível. É disso que nos alimentamos na mesa do Senhor, nos impulsiona para a grande comissão. E olhando a grande comissão, como estudamos de quarta-feira, com o desejo de novo céu e nova terra. Então a primeira grande reafirmação é essa em Noé. A grande comissão é reafirmada com o verdadeiro alimento, verdadeira bebida. Em seguida, em segundo lugar, como é que a nova criação é prefigurada em Noé? Em segundo lugar, porque o descanso sabático é reafirmado. O descanso sabático é reafirmado. Os versículos de 8 a 17, vamos ler. Disse também Deus a Noé e a seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança convosco com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selváticos que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: este é o sinal da minha aliança, que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porém nas nuvens o meu arco, será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Vejam, assim como o dia do descanso, sábado, foi instituído unicamente por Deus, é uma obra exclusiva de Deus. Ele está falando de uma aliança aqui, que o homem não faz nada. O homem não precisa nem se lembrar. Ele fala: eu me lembrarei. Eu me lembrarei. Assim como o sabá é uma criação exclusiva de Deus, também o arco nas nuvens. Como é que eu posso pensar, vendo o arco-íris, me lembrar de um repouso sabático, né? Não mais destruirei. Não mais destruirei. O guerreiro coloca o seu arco, ele descansa o arco nas nuvens.
porque ele guerreou contra a raça humana. Foi uma guerra. E agora ele está falando, não mais destruirei. E o sinal é que eu estou descansando o meu arco aqui. Essa passagem não pode ser lida sem que leiamos também o que já foi lido domingo passado, em Gênesis 8, 20 a 22, porque ele está repetindo o que ele já havia dito. Vejam, levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Ele está repetindo isso, agora em forma de aliança. E vejam que a aliança não é somente com Noé e sua família, a aliança é com toda a criação. Enquanto durar a terra. O guerreiro descansou o arco, é verdade, mas enquanto durar a terra. Não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Muitas vezes há um debate, eventualmente, sobre se essa é uma aliança geral com todo o mundo, ou se ela é restrita ao povo da aliança. Mas eu diria, à luz de Gênesis 8 e da aliança que ele faz com Noé, é uma aliança de repouso, e descanso e repouso só são prometidos permanentemente para os eleitos. Os ímpios desfrutam de coisas neste mundo porque Deus tem um plano de redenção. A graça comum é decorrente da graça especial. Eles só desfrutam porque Deus vai resgatar a sua igreja até o fim. E a estrutura de espaço e de tempo está condicionada a isso. A história nada mais é do que a suspensão da história da redenção. Ela está ali, a história existe por causa da história da redenção. Não existe a história da redenção em paralelo com a história da humanidade, assim, ó. Às vezes faz assim, às vezes compete. O dia e a noite, as leis físicas existem porque Deus tem uma aliança de repouso eterno. É o que Jeremias vai falar depois, né? Quando o povo fala, o Senhor se esqueceu de nós no cativeiro, o Senhor se esqueceu de nós. Veio ainda a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: não atentas para o que diz este povo. O povo diz: as duas famílias que Deus elegeu agora rejeitou, norte e sul. Assim desprezam a meu povo, como que a seus olhos já não é povo. O povo dizendo isso. Assim diz o Senhor: se a minha aliança com o dia e com a noite não permanecer, e eu não mantiver as leis fixas dos céus e da terra, também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, de modo que não tome da sua descendência quem domine sobre a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, porque lhes restaurarei a sorte e deles me apiedarei. Vejam, as leis fixas do dia e da noite estão submissas à eleição de Deus, enquanto durar a terra. Enquanto durar a terra. E então virá o descanso final, o repouso final. Aqui ainda não era o final. Noé sabia disso. Ainda não era o final. O confronto, a inimizade continuaria ainda com a semente de Satanás. Mas em Isaías 54 já temos uma ideia do que seria o final. Por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. No ímpeto de indignação escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Porque isto é para mim como as águas de Noé. Isaías 54, 9. Pois jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra. Está se lembrando. Em que contexto ele se lembra aqui em Isaías, né?
E assim jurei que não mais me iraria contra ti, nem te repreenderia. Ele está falando agora para o povo, está falando para Israel, porque os montes se retirarão, os outeiros serão removidos, aqui a terra não vai mais existir. Aqui já é um presságio do fim. Mas a minha misericórdia não se apartará de ti, a minha aliança de paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Nós vamos passar pelo juízo final, para o descanso eterno. Nós vamos passar por ele, quando a terra deixar de existir. Pedro fala que não mais será pelas águas, é verdade, que Deus falou, enquanto durar a terra não mais inundarei, mas será pelo fogo. E esse descanso temporário, parcial, desfrutamos, irmãos, desfrutamos, mas ainda olhamos para o repouso final, repouso sabático, escatológico, final, consumado, novo céu e nova terra. Nós já desfrutamos, mas ainda não de tudo. E quantos irmãos nossos já não desfrutam de mais do que nós? Ainda não de tudo, mas mais do que nós, não é? Nosso irmão Laércio, a avó Esther, nosso irmão Valdir, Dona Hilda, quantos estão desfrutando de um repouso, de um descanso maior do que o nosso, mas ainda aguardam repouso sabático final, porque é uma aliança que Deus faz com toda a criação, é uma aliança que repousa no pacto da redenção entre o Pai e o Filho. O homem não faz nada, o homem só desfruta. O que Noé tinha que fazer aqui? Noé, vou fazer uma aliança com você, eu não vou mais destruir, é com você e com toda a criação, tá? Eu vou repousar meu arco aqui, de guerra, e eu vou me lembrar. Noé, poxa, que legal, o que eu tenho que fazer? Nada. Lembra daquele cântico? É meu, somente meu, todo o trabalho. Teu trabalho é o quê? Descansar em mim. Descansar em mim. Então, em segundo lugar, nós temos isso, o repouso eterno está por vir. Temamos, portanto, diz a carta aos Hebreus, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenham falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso aqueles que não tiveram fé, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Nós vamos entrar no descanso, porque aquele que entrou no descanso de Deus, Hebreus 4:10, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Jesus Cristo, o Senhor, é o primeiro, primícia da nova criação, glorificado, entra no descanso, é o primeiro homem a desfrutar, glorificado, do descanso pleno na sua humanidade. E é por isso que temos certeza que vamos para lá. Então, as duas reafirmações, a grande comissão é reafirmada, o descanso sabático é reafirmado, e por fim, para finalizarmos, o Evangelho é reafirmado. O Evangelho. Se preferir o proto-evangelho, Gênesis 3,15 é reafirmado aqui. Os versículos 18 a 29, vamos finalizar a leitura. Diz assim: os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã, deixa claro aqui. São eles os 3 filhos de Noé, e deles se povoou toda a terra. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se, se pôs nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos, e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço, e disse: maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo.
Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Parece que ele fecha o que vimos tantas vezes no capítulo 5, não é? Viveu tantos e tantos anos e morreu, e agora ele fecha. Contada está a história de Noé. Como é que o evangelho aqui é reafirmado? Nas palavras de Noé. A semente santa permanece nas tendas de Sem. O semita, Jesus Cristo, haveria de vir. Nas tendas de Sem, ele viria para resgatar todas as coisas, para recriar, para restaurar todas as coisas. E a inimizade entre as sementes permaneceria nessa relação de servidão. Veja que interessante, agora ele está falando que a descendência de Satanás é serva da descendência santa. A malignidade nesse mundo está a serviço do plano de Deus. Como é que eu posso imaginar isso? Vai servir, está submissa a um objetivo maior. E novamente nós vemos aqui a recapitulação do que? Queda, nudez, vergonha. Novamente, com este segundo Adão, se pudermos falar assim, de Noé, não o último Adão ainda, mas um segundo Adão. Ele cai, ele fica nu, ele se envergonha, ele é envergonhado na frente da família. Mas vejam que há umas diferenças aqui, existem umas diferenças aqui. A inimizade está posta, a semente maligna está em Cã, é verdade, mas temos uma promessa não só para Sem, mas para Jafé. É o primeiro progresso que vemos na redenção dos gentios. Povo que não é semita também habitará nas tendas de Sem. Nós, eu e você, todos aqui, eu conheço aqui os irmãos, eu acho que não tem nenhum judeu aqui de sangue. Todos nós somos fruto dessas palavras aqui. Habite Jafé nas tendas de Sem. Nós desfrutamos disso, porque a palavra de Deus, ela permanece. Não somos semitas e estamos aqui. Então vejam, já é um progresso na revelação. O Evangelho, em Gênesis 3,15, foi anunciado pelo próprio Deus. Agora ele já utiliza Noé. Ele utiliza um pregador. Ele utiliza um homem pecador para anunciar o Evangelho. Noé é o pregoeiro da justiça, não só nos 120 anos quando construiu a arca, mas depois, quando ele anunciou. Deus utilizou Noé para a pregação do Evangelho. E não só isso. No início da nossa história, Deus veste Adão e Eva. E agora ele utiliza Sem e Jafé para vestir Noé. Ele utiliza um povo que é fraco, que é falho, para os seus propósitos. Que poder é esse? A descendência da serpente permaneceu, ainda que Caim tenha sido destruído. Veja, a linhagem sanguínea de Caim foi destruída, mas a linhagem de Satanás permaneceu em Cã. Vejam que não está presa a laços de sangue, não está. Cã age de forma satânica, parece que não, né? Poxa, ele fez a coisa certa, foi avisar os irmãos. Não fez, irmãos, não fez a coisa certa. O texto diz que ele parou para olhar a nudez do pai. Os irmãos nem olharam, foram de costas. Cã vislumbrou a nudez do pai. Foi perverso. Primeira coisa. Segunda, ele se omitiu. Deixou o pai nu. A omissão é satânica. Terceiro, ele agiu como o acusador. Apocalipse 12, lembram daquele cântico? Foi expulso aquele que acusa os crentes dia e noite. Cã
Olha o pai lá. Olha o pai como é que está lá. Ele agiu como um filho do diabo. E não é à toa que ele foi amaldiçoado. Mas foi derrotado. Satanás mais uma vez foi derrotado pela graça. Pela graça. Porque Deus fez Sem e Jafé já como imitadores dele. Imitadores de Deus. Eles cobrem Noé. E sem olhar sua nudez, eles cobrem o pai, imitam a Deus. Satanás é derrotado. E ele vai ser derrotado até o fim. Ele continua sendo. Mas ainda não é o fim escatológico do Evangelho. E como é que sabemos disso? Já há um grande desfrute de Evangelho aqui, enorme. É a diferença entre trevas e luz. Mas ainda não é o fim escatológico de Gênesis 3,15. Por quê? Porque Noé ainda não é o Messias. Ele se embriagou e ele se pôs nu dentro de casa. Ele expôs suas vergonhas. Deus havia criado um ambiente onde a nudez não seria mais uma vergonha. E isso permanece até hoje, o casamento. O casamento é o único local onde a intimidade é aberta, sem vergonha, no bom sentido. É o único local. Noé fez isso e se expôs à família inteira. Ele é um pecador, ele foi um pecador. Noé não é o Messias. E eu digo para os irmãos, a revelação dos pecados dos heróis da fé faz parte do Evangelho. A revelação dos pecados dos heróis da fé faz parte do Evangelho. Porque precisamos saber que são homens de carne e osso, pecadores. Noé, Abraão, Moisés, Davi, profeta Daniel, José, todos têm suas falhas, seus vacilos, suas omissões registradas. Parece às vezes que José e Daniel não têm, né? Pô, não tem defeito. Na bênção, Jacó corrige José. A mão é assim, ó. Fica quietinho aí. Daniel, grande interpretador de sonhos, intérprete de sonhos, não conseguiu interpretar os próprios sonhos. Perdidaço. Senhor, o que eu faço? Homens comuns como nós. Por quê? Porque somos inclinados à idolatria. Queremos um outro Messias. Queremos alguém que tome o lugar de Jesus. Um amigo compartilhou comigo, um absurdo. Ele achou um absurdo e compartilhou comigo. Um post, acho que de Instagram. A Trindade Santíssima no céu, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e o líder supremo Messias Bolsonaro na terra. Que absurdo é esse, irmãos? Que absurdo é esse? De idolatria. E não é pessoalidade, podia ser qualquer um. Já pensou se Noé fosse o presidente do Brasil? Graças a Deus ele não foi. Que estaríamos encharcados, chafurdados na idolatria. Precisamos ser lembrados que só um é perfeito, só um é rei, só um resolve os nossos problemas, só um salva nações. É Jesus Cristo. Parece que hoje a população cristã está balançada com a idolatria. E é por isso que nós temos aqui a revelação do pecado de Noé. Nos lembrarmos quem está sentado no trono, quem é o Messias, quem fez a purificação dos pecados, quem garantiu a paz, quem garante justiça. Não se esqueça disso. Não se esqueça disso. Não importa quem esteja no poder. Não importa. No poder terreno, porque no poder supremo tem alguém num mandato há mais de 2000 anos. Fica tranquilo. Então,
Novo céu e nova terra, irmãos, novo céu e nova terra ainda não estão aqui. Não estão aqui. Nós não vamos construir novo céu e nova terra. É uma obra de Deus, é obra divina. A grande comissão é reafirmada aqui, com verdadeiro alimento para isso. Descanso sabático nos é novamente ensinado. E por fim, o Evangelho que fala de apenas o justo, único mediador entre Deus e homens, Jesus Cristo, homem. Que Deus nos abençoe, que Deus nos faça lembrar dessas verdades em Gênesis 9. Amém.